Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje será apresentado conteúdo de Ecologia. Bora então para a aula? No conteúdo de Ecologia será apresentado questões sobre o que é ecologia, componentes estruturais dos ecossistemas, níveis tróficos, cadeias e teias alimentares e também conceitos de hábitat e nicho ecológico. Então, o que vem a ser ecologia? Segundo alguns autores estudiosos do campo da ecologia, ecologia é o estudo das interações dos organismos entre si e o meio ambiente. Um outro conceito também é que a ecologia é o estudo da estrutura e funções da natureza. Nesta figura aqui, nós podemos observar os níveis de organização em ecologia. Nós temos aqui o nível populacional, que é representado então, por indivíduos da mesma espécie, o nível de comunidade, que vai ser então diferentes populações ocupando o mesmo espaço, e o nível de ecossistema, que vai ser então a integração entre tanto os componentes bióticos e abióticos. Temos também a biosfera, que é então a representação desse conjunto de ecossistemas. Neste ecossistema, nós temos também dois tipos de componentes estruturais. Os componentes abióticos, que é então ambiente físico, água, ar e solo, radiação solar e fatores químicos e físicos. E os componentes bióticos, que são representados pelos seres vivos, que compõem a comunidade biótica. Importante destacar que a radiação solar é um dos principais fatores físicos dos ecossistemas terrestres, pois é através dessa radiação solar que as plantas realizam a fotossíntese, liberando assim o oxigênio para a atmosfera e transformando a energia luminosa em energia química. Podemos então aqui observar a reação geral da fotossíntese, que no caso então o CO2, o gás carbônico, mais a água, e por meio da radiação solar e também da clorofila presente nas plantas, vai então formar a glicose e o oxigênio. Então essa é a reação geral da fotossíntese, que tem relação com principalmente a radiação solar, que representa um dos componentes abióticos. Dentro de uma comunidade, são apresentados diferentes níveis tróficos. Esses níveis tróficos são representados pelos produtores, consumidores e decompositores. Os produtores eles representam o primeiro nível trófico em qualquer ecossistema e correspondem aos organismos autótrofos, ou seja, que sintetizam seu próprio alimento, como os organismos que realizam a fotossíntese. Os consumidores eles são representados por organismos heterótrofos que se alimentam de outros organismos. Já os decompositores também são compostos por organismos heterótrofos e são representados por muitas espécies de bactérias e fungos que degradam a matéria orgânica contida em produtores e consumidores. Adiante, então, nós vamos apresentar uma cadeia alimentar, onde vamos poder observar, então, cada um desses níveis tróficos. Nós temos, então, nessa figura aqui, a representação dos níveis tróficos, sendo que o primeiro nível trófico, como já falado, é representado pelos produtores, que são organismos autótrofos. A partir do segundo nível trófico, então, a composição pelos consumidores e também os decompositores, que são o último nível trófico de qualquer cadeia alimentar. É importante destacar que nos ecossistemas o número de níveis tróficos ele é limitado em função da disponibilidade de energia para o nível seguinte. Dessa forma, também há uma limitação do número de níveis tróficos, né? Então, podemos observar que os níveis tróficos eles chegam principalmente até o quinto nível trófico nas cadeias alimentares.
Nesse slide aqui nós podemos observar uma cadeia alimentar simples, uma figura de uma cadeia alimentar simples, e temos então aqui os produtores, no caso as algas, o consumidor primário, o caramujo, nós temos aqui o consumidor secundário, representado aqui pelo peixe carnívoro, e o consumidor terciário, representado por uma ave. Essa então é a representação de uma cadeia alimentar simples. Nessa figura aqui nós já podemos observar que há diversas cadeias alimentares se interrelacionando, formando então as teias alimentares. As teias alimentares então, ela representa um conjunto de cadeias alimentares que se interrelacionam. Então nós podemos ter nessa teia alimentares aqui os consumidores primários, os produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários se interrelacionando, ou seja, uma cadeia alimentar ela está integrada também a outras cadeias alimentares. É o que ocorre então nos ecossistemas. É importante destacar também a importância dos decompositores dentro dessas cadeias alimentares, pois eles vão então atuar sobre os restos de todos os níveis tróficos, liberando substâncias minerais. E as substâncias serão reaproveitadas pelos produtores. Além disso, também eles liberam água e gás carbônico para o ambiente. Os decompositores ocupam o último nível trófico de transferência de energia em um ecossistema. Algumas condições favorecem esses decompositores, como umidade, calor e temperatura. Nessa figura aqui nós podemos observar então o organismo decompositor, no caso cogumelo, que é um tipo de fungo, crescendo sobre um tronco de uma árvore morta. Então aqui ele vai atuar então sobre essa matéria orgânica, que é a árvore morta, e vai fazer a decomposição dela, liberando substâncias minerais para o ambiente. Conceito também muito importante dentro dos ecossistemas é o de hábitat e nicho ecológico. Hábitat é um local de um ecossistema em que o organismo vive. Então, é considerado como fosse o endereço desse organismo. O nicho ecológico é a função do organismo no ecossistema, como fosse a profissão desse organismo. E há um princípio também muito importante relacionado a hábitat e nicho ecológico, é o princípio de Gauss, que diz que quando duas espécies ocupam o mesmo hábitat e exatamente o mesmo nicho ecológico, essas espécies competem. Esse princípio pode ser observado nessa figura, onde micro-organismos estão no mesmo recipiente, no caso são protozoários, esses micro-organismos, e quando eles estão no mesmo ambiente, então eles estão ocupando o mesmo hábitat e nicho ecológico, chega um determinado momento que ocorre uma competição mais acirrada e uma dessa espécie ela consegue se sobrepor, consegue multiplicar e aumentar o número de indivíduos. Outra espécie, a partir da competição, então, começa a perder, não conseguir mais se reproduzir como antes, começa então a ter menor número de indivíduos, podendo chegar então à sua extinção. Então, essa é a aplicação do princípio de Gauss. No caso aqui, nessa figura, quando esses micro-organismos estão em recipientes diferentes, eles têm um desenvolvimento diferente e conseguem então se reproduzir e aumentar o número de indivíduos sem que haja então risco de extinção. E dentro do conceito de nicho ecológico e hábitat, é importante também destacar que há espécies especialistas e espécies generalistas. As especialistas, elas são aquelas que têm um maior aproveitamento de um determinado recurso determinado. E por isso, tornam-se mais vulneráveis a qualquer alteração que ocorra em relação a esse recurso. Por outro lado, as espécies especialistas são aquelas menos especializadas e que têm nichos ecológicos mais amplos. Então, elas estão presentes em diferentes hábitats e são adaptadas a condições relativamente distintas. Finalizamos então mais uma aula de biologia, hoje sobre conteúdo de ecologia, sendo que esta foi a primeira aula. Serão então apresentadas novas aulas e será continuidade a esse conteúdo de ecologia.
Bom, é importante destacar também aqui, através dessa figura, a importância da ecologia dentro do conteúdo de biologia do Enem. 30%, nós podemos observar nesse gráfico aqui, das questões de biologia do Enem são do conteúdo de ecologia. Ou seja, então vamos focar bem nessa parte de ecologia, assim como as demais também, como genética, fisiologia, citologia, todas são importantes. Mas eu quero destacar aqui que a matéria que é mais cobrada dentro da biologia do Enem é de ecologia. É isso aí, pessoal, e até a próxima aula.